A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus. Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe. Com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 3. O terrorismo marca o novo século. A paz do Senhor Jesus. É um prazer estar me dirigindo novamente a você, que está conosco nesse terceiro trimestre de 2015, trabalhando com a lição Novos Tempos e Novos Desafios. Esse é o nosso comentário e nós estamos já na lição de número 3. O terrorismo marca o início do novo século. O novo século, como eu disse na primeira lição, de forma cronológica, inicia-se em 1º de janeiro de 2001. Agora, de forma histórica, qual é o grande acontecimento histórico que delimita e que demonstra que nós adentramos em um novo tempo? Segundo alguns especialistas, um desses grandes acontecimentos que sinalizam a ruptura entre o século XX e o século XXI é justamente os eventos de 11 de setembro de 2001, quando terroristas atingiram o World Trade Center ali nos Estados Unidos e mataram centenas de pessoas em fração ali de minutos, em fração de minutos, uma ação muito rápida. Os terroristas, muito bem treinados, ocuparam aviões e então colidiram com as duas torres, fazendo as duas virem ao chão, e ainda tentaram destruir o Pentágono e um quarto avião que acabou sendo dominado pela tripulação e os passageiros, caiu em uma área distante das cidades. Mas enfim, o mundo todo assistiu ao ataque na segunda torre quase que de maneira real, quase em tempo real o ataque, porque os meios de comunicação proporcionaram isso, proporcionaram a possibilidade das pessoas assistirem. E é fato que o terrorismo não é uma coisa nova, o terrorismo é uma coisa antiga que sempre se ouviu falar em ataques terroristas. Porém, se ouvia falar de ataques terroristas como uma coisa extremamente remota, uma coisa que acontecia de maneira muito esporádica e em países do Oriente Médio, ficando restrito ali a países do Oriente Médio. E geralmente esses atos terroristas, quando vinham para cá, para o Ocidente, eles tinham alvos assim muito localizados, não eram grandes acontecimentos. Mas esse acontecimento de 2001 ele é emblemático porque, com toda a segurança que nós temos hoje, os meios, as formas de se localizar, de se averiguar as pessoas que entram nos aeroportos, etc., são formas muito mais sofisticadas hoje. Nós temos aparelhos e mecanismos mais sofisticados. Só que a maldade humana, e aqui é o grande ponto dessa lição, o grande ponto não é simplesmente destacar os acontecimentos históricos, terrorismos e atos terroristas que possam ter acontecido neste ou naquele momento histórico, ou mesmo de 2001 para cá. São muitos e muitos atos terroristas de menor proporção que faz vítimas. E nós sabemos que, do ponto de vista da notícia, vítimas são estatísticas, mas do ponto de vista existencial e histórico, pessoas reais ali morreram, pais de família, mães de família, filhos e filhas, avós, pessoas que tinham uma história particular e que
geraram muitas dores às pessoas que ficaram privadas agora do seu convívio. Então, o que o professor de escola dominical precisa fazer nesse terceiro trimestre, nessa terceira lição, é justamente o seguinte: evidenciar que a maldade humana, ela é um fato muito triste da nossa realidade, que vem desde, pelo que se percebe, desde a existência do ser humano, e vem se propagando cada vez mais e sofisticando as suas formas de propagar o mal, de fazer a maldade, de perpetrar a maldade na sociedade. Então, o que nós precisamos fazer não é responder à maldade com maldade, mas dizer que nós precisamos, com a nossa forma pacífica de se viver, com a maneira amorosa de se viver ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, possamos instruir o mundo com o nosso bom exemplo, instruir o mundo com a nossa forma de proceder, com a nossa maneira de reagir e de conviver. Isso é muito importante, porque às vezes nós insuflamos um sentimento de vingança que não procede do perfil do nosso Senhor Jesus Cristo. O perfil do Senhor Jesus Cristo é um perfil de uma pessoa que responde ao mal com o bem. E eu acredito o seguinte: a desculpa de todas as pessoas para se fazer uma guerra é que essa guerra vai acabar com a guerra e a violência. Só que, na verdade, é uma grande mentira, porque cada nova guerra suscita uma resposta à altura, fazendo com que o processo de vingança se alastre e se perpetue. Então, o que nós precisamos ensinar? Ensinar que a civilidade, sobretudo baseada na ética do reino de Deus, no perfil do Senhor Jesus Cristo, é uma forma de convivência, uma maneira de organizar a vida que traz para as pessoas um exemplo muito importante, que é o exemplo de responder com amor, com mansidão. Agora, existem desafios muito grandes trazidos por esse novo tempo. E aí é um ponto a destacar, o professor de escola dominical destacar na sua classe. Qual é esse ponto? A gente viu que recentemente surgiu o que nós conhecemos como Estado Islâmico. Essa organização terrorista, ela tem se apresentado como muito mais eficiente, muito mais terrível do que a própria Al-Qaeda, que foi a rede responsável pela detonação das torres com os aviões. Então nós precisamos conhecer o seguinte: existem jovens, até mesmo no Brasil, que estão querendo entrar para essa organização, querendo oferecer as suas vidas para essa organização. E a gente fica pensando, o que é que pode levar um jovem, né, que tem uma carreira, tem uma vida toda pela frente, a voltar-se para esse tipo de atividade, condenando-se ao suicídio, condenando-se a destruir a sua vida. A gente precisa pensar o seguinte: as pessoas precisam de uma razão para viver. E às vezes, até mesmo uma razão para morrer. Uma razão que possa responder aos seus anseios e à sua existência. Por que eu estou aqui? Qual é o meu papel? Por que eu deveria oferecer a minha vida por isso? Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo tinha uma razão para viver e tinha uma razão até mesmo para morrer. Ele estava disposto a entregar até mesmo a sua vida. A gente vê isso até no exemplo do apóstolo Paulo, quando ele se profetiza acerca dele, que se ele se dirigir para onde ele estava se dirigindo, ele seria morto, ele seria preso. Paulo vai responder e dizer exatamente isso: olha, eu estou disposto até mesmo a morrer. Não vou evitar de ir para onde eu tenho que ir pregar por causa disso, porque a minha vida está à disposição até mesmo da morte, porque eu preciso cumprir a minha missão. E às vezes o que a gente observa? Na nossa cultura se ensina um valor muito pequeno, às vezes, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para os nossos filhos. E essas organizações possuem um método muito eficaz de lavagem cerebral. Poderíamos até dizer que é uma sujeira cerebral, mas uma forma de convencer as pessoas a dizer que a sua vida tem um propósito, a sua vida tem um destino. Ao passo que entre nós, enquanto aos 16 anos o adolescente já pode estar votando, decidindo os rumos e o futuro, né, municipal, estadual, federal da nação, nós estamos ainda
contentando-se a colocar eles para cantarem um conjunto no final de semana na igreja, como se isso fosse suficiente. Então, o jovem quer se sentir relevante, o jovem quer se sentir importante e quer se sentir também útil dentro daquilo que precisa ser feito dentro da sociedade. Daí a importância da igreja se engajar em projetos que sejam relevantes do ponto de vista, sobretudo social, levando esses jovens a verem propósito na sua vida, a dedicarem a sua vida ao cuidado das pessoas que estão à sua volta, levando essas pessoas a terem autoestima e a crescerem. Isso em diversas áreas. Quantas pessoas talentosas, quantos jovens cheios de talentos nós temos dentro das nossas igrejas. Só que esses jovens às vezes são subutilizados porque nós não oferecemos oportunidade para eles crescerem. Ao passo que essas organizações iludem esses jovens, iludem os jovens de todas as nações, inclusive aqui no nosso país, para que eles possam oferecer as suas vidas em prol de um projeto suicida, um projeto maligno, mas que encontra adeptos, porque a sua filosofia, o seu método de instrução é bastante eficaz, é bastante convincente. E nós, o que nós estamos fazendo? Como é que nós conhecemos essas organizações? Como é que nós conhecemos essa cultura? Como é que nós conhecemos o trabalho que tem sido desenvolvido por esse grupo de pessoas? Qual é o tipo de filosofia que pode instruir alguém até mesmo a oferecer a sua vida por uma causa suicida? O que vem levar um jovem a fazer isso? Então é importante que nós conheçamos e saibamos que este novo século não foi iniciado simplesmente com o crescimento tecnológico, não foi iniciado simplesmente com o processo de globalização. Esse novo século teve como marca principal a triste e dolorosa realidade do terrorismo. O terrorismo saiu das sombras, saiu dos lugares escondidos, saiu dos recantos mais remotos deste planeta e tornou-se agora manchete nos principais jornais do nosso dia a dia, manchete nos telejornais, estão sempre aparecendo porque provocam cada vez mais atos terroristas, crimes hediondos, coisas terríveis, numa intolerância, num processo extremamente doloroso. Que nós possamos, em meio a tudo isso, mostrar que somos diferentes, que temos amor no coração e que a nossa luta não é uma luta contra seres humanos. A nossa luta é contra as estruturas pecaminosas que se valem dos seres humanos para fazerem maldades e chegar a destruir até mesmo vidas. Que possamos fazer a diferença, mostrar aos nossos jovens que eles podem ser relevantes dentro da nossa comunidade de fé, mas também dentro da sociedade. Para isso, nós precisamos de uma igreja que seja cada vez mais engajada, que seja cada vez mais envolvida com as questões, com as demandas do dia a dia, com as questões sociais, para que ela possa ser atuante, cumprindo o seu papel de sal da terra e de luz do mundo. Que Deus te abençoe, que você possa ministrar uma lição, lecionar essa lição com muita paz, com muito amor, ensinando a nossa juventude a ser relevante nesse mundo, nesse terceiro milênio do século XXI. Que Deus te abençoe, uma excelente aula em nome de Jesus. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante, escrita com